Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o oposto do que eu falei no vídeo passado, que a gente tratou sobre o assunto da dor relacionado ao desenvolvimento humano. Hoje eu vou falar do viés do prazer, né? Qual é a relação do prazer com a evolução da consciência humana, com a caminhada do ser humano em direção à sua felicidade, à sua plenitude, ao seu coração, enfim, cada um chama de que quiser, ao Deus interior. Nós fomos educados durante gerações considerando o sofrimento como algo valioso, como algo, se não tem sofrimento, é como se a coisa não tivesse valor. Então a gente foi ensinado assim, a gente foi educado assim. Aquela história de carregar a cruz, aquela história do mal compreendida do crucifixo de Jesus. Então tudo isso talvez tenha até tido uma questão de controle social, né? Porque você fazendo isso, mantendo as pessoas na frequência do sofrimento, existe uma grande probabilidade das pessoas ficarem muito mais facilmente manipuláveis. Porque quando a gente está no sofrimento, a gente baixa a nossa frequência. Então imagina uma massa vibrando sofrimento, né? Os poucos que têm esse conhecimento, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Então a gente vê como que enfatizam o sofrimento na TV, né? Aqueles programas de televisão que passam, ficam 1 hora falando do assalto, e falando do trânsito, e falando das desgraças. Então você vê como que o sofrimento é enfatizado na nossa sociedade, como que quase que como se muitas pessoas consideram se a vida não tivesse graça sem drama. Então eu quero falar aqui do caminho do prazer, como é importante o caminho do prazer. Até se a gente for analisar biologicamente, o gerar a vida, o sexo, que é o ato que gera a vida, todos nós estamos aqui, nesse corpo, nesse mundo, tendo essa experiência, a dádiva da vida é proveniente de um ato muito prazeroso, um dos atos mais prazerosos possíveis com o corpo físico, né, que é o sexo. Não que seja só isso, mas como a gente sabe se uma fruta tá boa para ser consumida? É pelo sabor dela. Se a fruta tá doce, é porque ela é boa para comer. Se ela tá azeda, se o sabor dela... Então, a natureza indica que o prazer, o bem-estar, o conforto é o caminho certo, né? Então, a gente falou no outro vídeo sobre ouvir a mensagem da dor. Mas ouvir a mensagem da dor, a gente considerar a dor como um fator importante do nosso desenvolvimento, não significa que a gente precisa louvar a dor, que a gente precisa procurar o sofrimento, né? Ele existe, não foi conscientemente gerado pela nossa vontade pessoal, consciente, é algo que é herdado de gerações. Mas é muito importante a gente entender que o sofrimento é pra gente entender que é pra ir pro caminho do prazer. E o caminho do prazer é uma coisa muito particular, é muito individual. Por isso que é muito difícil você descrever uma receita, porque cada ser humano vai ter a sua forma de desenrolar isso. Então, mas de qualquer forma, eu valorizo muito o lúdico, né? A brincadeira como um caminho de criação, como um caminho de geração de energia, de prosperidade, de bem-estar. Então, aquilo que se a gente não faz o que a gente gosta, a maior parte do nosso tempo, se a gente não está sintonizado com o propósito do nosso coração, como que a gente vai saber que é o caminho do coração? É aquilo que nos preenche, que nos dá a sensação de preenchimento, de prazer. Então, por exemplo, eu sinto muito prazer no meu trabalho, em trabalhar com pessoas, em dar aulas de yoga, em ajudar as pessoas com as terapias holísticas, com a massagem, com a acupuntura. Então, por mais que a gente enfrente desafios, seguindo o caminho do nosso coração, vai ter algo que vai valer a pena. Algo lá no fundo que vai nos sustentar, mesmo nas dificuldades, porque aquilo a gente tem a certeza que aquilo é o caminho do coração, porque aquilo nos dá prazer. Só que muitas vezes a gente passa a vida trabalhando por dinheiro, né? Com o tempo a gente vai começar a perceber que viver para pagar contas apenas e fazer coisas para os outros, no sentido de meu trabalho tem relação com os outros, mas eu sentindo a obrigação de cuidar dos meus pais ou cuidar
fazer tudo que meus filhos pedem, essas coisas todas, né? Tudo que tem obrigação, algo em nós vai resistir. E muitas dores que a gente sente são muito relacionadas com a gente não se permitir ouvir o nosso corpo, né? Ouvir o que o nosso corpo tá com vontade de fazer, porque a nossa mente, ela tem condicionamentos. Muitas vezes a gente inconscientemente está causando mal a nós mesmos por achar que sentir prazer é errado. Sabe aquela fala que muitas pessoas têm na infância, ou na adolescência? Você vai cantar, mas é muito difícil subir na vida assim, né? Talvez seja melhor você fazer uma faculdade de Direito, de Medicina. Se a pessoa não está muito firmada nesse conhecimento e ela for levada facilmente por essa conversa, ela pode acabar passando muitos anos infeliz. Então, prosperidade não tem a ver só com dinheiro, não tem a ver só com bens materiais, não tem a ver só com status social. Prosperidade tem a ver com satisfação interior. Então você se permite fazer o que te dá prazer, né? Para muitas pessoas é dançar, né? No meu caso, eu gosto muito de dançar, de praticar yoga. Eu gosto de pôr música alta e dançar de vez em quando. Eu gosto de, às vezes, não fazer nada, né? Ao mesmo tempo que eu tenho prazer em limpar, né? Tenho prazer em trabalhar, em servir. Então, é muito importante a gente lembrar disso. E a gente falou da coragem no vídeo passado, sobre essa história do caminho do guerreiro, do caminho do coração, está relacionado com o caminho da coragem. Ter coragem de assumir nossos sonhos, né? Assumir o que a gente veio fazer aqui, né? Para que eu vivo? Para que eu vivo? Então, nas tradições tântricas fala-se muito disso, do caminho do prazer, né? Do caminho do desfrutar. Como é que eu posso viver a vida desfrutando dela, pegando o melhor dela? Como é que eu posso fazer para descobrir meu néctar e espalhar ele para o mundo, né? E é isso que vai elevar a vibração da humanidade. Quando todas as pessoas elas estiverem com o corpo solto, quando elas estiverem sentindo prazer, quando elas estiverem conectadas com algo que é significativo na vida delas. Então é isso. Meu nome é Gustavo, do Integrando Ser. Agradeço muito sua presença nesse vídeo e é um prazer estar gravando aqui para vocês.